Fala Gophers, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda Golang. E nesse vídeo aqui, a gente vai implementar uma API completa utilizando Postgres. Bom, se você não me conhece, meu nome é Thiago Temporim e aqui nesse canal, o Aprenda Golang, assim como no blog, o aprendagolang.com.br, todas as semanas eu posto algum conteúdo sobre Go. Nesse vídeo aqui, como a gente falou no começo, como você está vendo aqui no título também, nós vamos implementar uma API completinha utilizando Postgres. Mas o que essa API vai fazer? Essa API ela vai gerir tarefas, os famosos to-dos. Para facilitar aqui o exemplo de como criar uma API, a gente não vai criar várias tabelas, nem fazer relacionamento entre elas. Ao invés disso, a gente vai criar uma única tabela, onde a gente vai cadastrar nossas tarefas ali e gerir elas, né, com um CRUD. Se você está chegando agora no mundo da programação, CRUD significa Create, Read, Update e Delete, ou seja, as operações básicas para você poder gerir dados num banco de dados. E antes de a gente começar a escrever algum código, vamos definir aqui qual vai ser a estrutura da nossa aplicação. E a nossa aplicação, que eu defini aqui, que ela vai ter 4 packages, ok? O primeiro package é o package DB, que vai ser responsável por fazer conexão com o banco de dados, fechar a conexão e tudo mais. Depois a gente tem o package config. Nesse package, ele vai ser responsável por ler um arquivo de configuração, diferente dos outros vídeos, onde a gente colocou sempre o host e a porta que o nosso servidor ia levantar, sempre no código, diretamente no código. Nesse projetinho aqui, eu quero colocar num arquivo de configuração à parte, para que a gente possa alterar ele e depois que a gente gerar o nosso binário, eu não precise alterar o binário caso eu queira mudar o endereço de conexão do meu banco de dados, por exemplo. Então vai estar no arquivo à parte e esse package config vai ser responsável por carregar essas configurações para dentro da nossa aplicação. Depois a gente vai ter o package handlers, que vai ser o responsável por receber as chamadas da API e tratar essas chamadas que ele receber. E por último, mas não menos importante, o package models. E ele vai ser responsável por fazer as transações com o banco de dados. Então ele vai receber, o package handlers recebe a request, passa para esse package models e ele vai executar a transação com o banco de dados. Vai salvar uma nova tarefa no banco, vai ler uma tarefa do banco, remover, atualizar, vai ler todas as tarefas do banco e assim por diante. Vou criar aqui agora as 4 pastas que são cada pasta para um dos packages que a gente acabou de falar. Então vou fazer aqui um mkdir db configs models e handlers. Beleza, as 4 pastinhas criadas aqui. Agora aqui dentro de configs, eu vou adicionar um arquivo chamado config.go, que é onde a gente vai escrever o nosso package de configuração, tá? Que vai ser responsável por ler aquele arquivo lá que eu falei, onde a gente vai colocar as configs. Então eu vou declarar aqui meu package configs. E agora eu vou criar aqui 3 structs, ok? Mas por que 3 structs? A forma como ele faz a leitura, ele precisa de uma struct principal, e depois eu vou criar structs secundárias aqui, onde a gente vai poder separar as configurações. E aqui eu quero separar as configurações em 2, que é a parte do servidor, né, do nosso servidor HTTP, e a parte do nosso banco de dados, onde a gente vai colocar as configurações de host, porta, usuário, senha e o nome do nosso banco de dados. E o outro, onde a gente vai definir a porta que o nosso serviço vai levantar, que ele vai ficar escutando ali para poder receber as requisições. E a terceira struct vai unir essas duas para que ele possa ler um único arquivo e depois mapear ali cada dado para dentro da sua struct, dentro do seu atributo. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou definir a primeira struct, vou fazer aqui um type config struct. E aqui dentro eu vou definir a API, que vai ser do tipo API config, e DB, que vai ser do tipo DB config. Beleza. Tá aqui as linhas vermelhas, porque eu ainda não criei as outras dos structs, mas agora que a gente criar, elas vão sumir. Então, primeira coisa, eu vou criar agora a nossa API config. Então, type API config struct. E a nossa API config, ela vai ter um atributo, que é a porta. Então, port string.
Agora eu vou criar type db config, struct também. E esse type aqui, ele vai ter 5 campos, que é o host, port, user, path e o database. Okay? Porque é o nome do banco de dados onde a gente vai estar conectando, vai estar realizando nossas transações. Aqui eu tenho minhas structs já bem definidinhas. Eu vou criar agora aqui, antes dela na verdade, vou criar uma variável. Então, vou criar aqui var cfg, é uma abreviação de config, e ela vai ser um ponteiro de config, da nossa struct criada aqui embaixo. Beleza? Feito isso, e por que eu estou fazendo... por que eu criei um ponteiro? Por que config é privado? Eu não quero que ninguém, fora esse package, consiga acessar as configurações diretamente. Então eu quero que isso seja carregado no momento que a aplicação iniciar, mas que sempre que eu quiser acessar, por exemplo, me dá a configuração da porta, que eu não consiga alterar ela. Eu peça e esse package me dê a informação que foi configurada lá naquele arquivo. Ok? Então, definimos tudo aqui. Agora eu vou criar uma função que faz parte do ciclo de vida do Go, que chama init. Então, func init. Essa função, ela sempre é chamada no start das aplicações. Ok? E o que eu quero fazer nela? Uma coisa que eu esqueci de mencionar no começo, nós vamos usar um package para ajudar a gente nessa parte de leitura do arquivo e setar as configurações. Esse package chama Viper. E uma das coisas que o Viper consegue fazer é que a gente pode definir valores padrões para as nossas configurações. E o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso. A gente vai definir alguns valores padrões para que, se a gente não setar ele no nosso arquivo de configuração, não tem problema. Ele vai carregar os valores que a gente colocou aqui. Então, por isso eu vou colocar nesse init e depois a gente cria uma outra função chamada load, que ela sim vai lá ler o arquivo, vai carregar os dados de configuração e daí atribuir aqui para o nosso struct. E caso não tenha nada lá, ele vai puxar o que a gente definiu aqui no default. Beleza? Então, vou fazer aqui bem simples, um viper set default. E aqui ele recebe agora dois valores. O primeiro é a chave da configuração, que vai ser api.port. Por que api.port? Depois, a minha ideia aqui é criar um arquivo toml, acho que é como se pronuncia. E lá a gente cria algumas estruturas de configurações. E o caminho que eu penso em criar lá é que tem a API e dentro da API eu tenho a port. Então aqui api.port. Beleza? E eu vou colocar a porta padrão como sendo a 9000. Agora eu vou fazer aqui um viper.set default. Da mesma forma como a gente fez aqui da API, eu vou fazer agora do database.host localhost e o viper.set default database.port porta aqui 5432, que é a porta padrão do Postgres. Beleza? Definir só essas entradinhas aqui padrões, não vou criar mais nenhuma outra. Usuário e senha pode ser vazio mesmo, enfim, database também não quero adicionar nada. Então agora eu vou adicionar aqui a nossa função que carrega as configurações. Então, func load. E agora essa função retorna um erro, caso ele não consiga carregar as configurações. E agora aqui a gente vai chamar o viper.setConfigName, que é o nome do arquivo que ele vai procurar. No caso aqui eu vou colocar como config. E depois vou passar o viper.setConfigUser,
set config type, aqui, que é o tipo de arquivo que ele vai procurar. Porque esse package Viper, ele consegue ler vários arquivos, YAML, JSON, TOML, enfim, vários tipos de arquivos diferentes. E como aqui eu quero usar o TOML, então eu vou definir aqui o tipo dele. E agora eu vou definir mais uma coisinha, que é o add config path. É basicamente tipo, onde vai estar esse arquivo. A ideia é que eu vou colocar só um ponto, porque a ideia é que ele sempre esteja do lado do binário. Ok? Fiz aqui minhas definições. Vou falar pro Viper ler agora, vai lá, lê esse arquivo para mim. Então vou fazer um viper.read in config. Vou validar aqui o erro. Então if error diferente de new. E daí aqui vem uma parte interessante que vou validar o tipo de erro que o Viper me deu. Então if, vou ignorar o primeiro retorno e só vou validar aqui ver o ok. Error ponto, vou fazer um casting aqui do erro pro viper.config file not found error. Então, se o erro foi diferente de não encontrei o arquivo, beleza, retorna o erro. E por que só se for diferente de não encontrei o arquivo? Porque como a gente definiu algumas coisas, alguns valores ali padrão, se eu não tiver o arquivo, tá tudo bem, porque eu consigo ainda setar algumas informações aqui, ok? Feito isso, vou pegar aquela variável que a gente criou em cima, a cfg, e vou criar aqui um new config. O que esse new faz? Esse new basicamente é a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso aqui, ó, config. Ele vai criar um ponteiro da nossa struct, ok? Então, iniciei aqui minha nova variável. Teoricamente, eu já consegui ler os arquivos, já tenho os dados ali dentro do Viper. Agora chega a hora de eu atribuir esses dados aqui na minha struct. Então, vou fazer aqui um cfg.api.port. Eu não iniciei API, então cfg.api recebe a API config. Aqui eu passo port, passo viper.getString e o caminho que ele vai ter no meu arquivo. Então, que é o api.port. Depois eu vou passar aqui o cfg.dbconfig recebendo dbconfig, só db, ok. E aqui agora eu vou carregar todas as informações que eu tenho lá setadas no meu arquivo. Então vou colocar aqui primeiro host, os pontos, viper.getString, database.host. Agora eu vou copiar isso aqui. Eu vou ter um para a porta, para o usuário, para a senha e para o banco de dados, né? Database. E aqui, ao invés de chamar database, vou colocar database.name, ok? A senha, pass, user e a porta. E agora eu venho aqui do outro lado e faço as mesmas mudanças. Então, port, user, pass e database. Salvei. E aqui no final agora eu faço um return new, porque não houve nenhum erro. Ele conseguiu ler aqui todo bonitinho e funcionou. Vou só colocar as vírgulas aqui. Beleza. Agora sim, tá tudo certo. Então, return new, ok. Consegui fazer o load aqui. Tá. Mas como é que eu vou acessar essas informações? Muito simples. A gente vai criar outras duas funções aqui embaixo. Uma vai ser responsável por retornar o objeto ali de configuração do banco. E outro vai retornar somente a porta. Não tem outra configuração do servidor, então eu vou retornar só a porta.
Então, primeiro aqui vai ser o func get db, que vai retornar para mim dbconfig do return cfg db. E o outro vai ser o func get server port, vai retornar uma string, né? Fazer o que return cfg.api.port e retornar a porta para mim. Ok? Então, aqui eu já tenho basicamente tudo configuradinho aqui no meu... tudo codado, né? Tá implementado o meu package configs. A gente pode ver que tá com uma linhazinha vermelha aqui, porque ele não tá achando. Então é só a gente vir aqui, fazer um go mod tide, para ele fazer download do módulo do Viper. Ok? Então download aqui todas as dependências, daí depois já vai sumir essa linhazinha vermelha. Bora para outro package agora. Vamos fazer aqui o package db. E eu não sei que lugar do país vocês estão, ou que época do ano agora vocês estão assistindo, mas aqui no Paraná tá bem frio, então antes um golinho de café. E agora, aqui no package.db, eu vou adicionar um arquivo, vou chamar ele de connection.go. Por que connection? Porque ele vai ser responsável pela conexão com o banco de dados. Ok? Então, vou fazer aqui o meu package.db, definir o nome do meu package. Agora eu vou criar uma função que vai abrir uma conexão com o banco de dados. E é só isso que ela vai fazer. Só vai abrir a conexão, depois lá nos models a gente vai tratar daí essa conexão. A gente vai pegar a conexão e vai executar as transações em cima dela. Ok? Então, vou fazer aqui um func open connection. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, fazer um conf, que vai receber configs.getDB. Ok? Então, eu quero as configurações do banco para poder conectar no banco de dados. Agora eu vou criar aqui a string de conexão com o banco, né? Com o meu banco Postgres. Então, vou fazer aqui um sc de string connection. E nele eu vou fazer um fmt.sprintf. Fazer host s port igual percentual s, user igual percentual s, password igual percentual s, dbname igual percentual s, e SSL mode igual disable. Ok. E aqui agora eu vou fazer o conf.host, conf.port, conf.user, conf.pass e o conf.database. Beleza. Tenho aqui agora a minha string de conexão. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a minha conexão com o banco. Então, vou fazer aqui um con de connection e o meu error. Então, vou criar aqui duas variáveis. Vou fazer o skl.open. Esse SQL é do próprio Go, ok? E aqui eu vou passar o tipo de conexão, né? O tipo de banco, então, Postgres, open, o nome do drive, né? Postgres, e depois a minha string de conexão, então meu SC. Vou validar se não deu nenhum erro, então se erro for diferente de new. Se eu não consigo conectar com o banco, eu já quero dar quero que a aplicação morra, então vou fazer aqui um panic error. Lembrando que nunca é uma boa ideia usar panic em produção, ok? Mas aqui para esse caso, né, que a gente está só desenvolvendo para a gente ver como é que funciona, sem nenhum problema. Então, vou fazer aqui o panic. Depois, vou fazer aqui um error db.com.ping. Isso basicamente vai fazer um ping no banco, né? Normalmente é um select 1, só para ver se a conexão realmente está estabelecida.
E vou fazer aqui agora o return do com e do error. Faltou definir ali em cima. Então aqui vai retornar um ponteiro de SQL DB e um erro. Vou salvar. E beleza, ele importou aqui o FMT. Então vai sumir aqui o vermelhinho. Uma coisa que faltou aqui, que ele não faz sozinho, é eu definir aqui o meu driver do Postgres. Então vou colocar aqui um underline, porque se eu definir algum import e não utilizar ele em lugar nenhum, o Go vai dar um erro na hora de tentar compilar, ou, dependendo da IDE que estiver utilizando, ele vai remover aquele import. Como eu preciso que esse import esteja aqui, porque ele é o meu drive de conexão com o Postgres, então eu coloco esse underline aqui no começo. Então eu passo aqui o underline e github.com/lib/pq. Salvar. E a gente vai ver que ele não vai remover daqui, tem esse underline. Novamente, vou fazer aqui o meu go mod tide para que ele faça download dessa dependência que está aqui. Ok? Fez o download. Beleza. Tudo certinho agora. Então, mais um package pronto. Temos aqui o nosso package DB. Bora implementar agora os models. Agora aqui dentro do package models, o primeiro arquivo que eu vou criar nele, vou chamar de entities.go. E nele aqui eu vou definir o nosso package models e vou definir a nossa struct. Aquela struct que a gente vai utilizar para carregar os dados para dentro do nosso banco e quando ler a gente poder também carregar os dados para poder enviar na resposta da nossa API. Então aqui eu vou definir o nosso type todo struct. E esse type todo eu vou definir agora os campos dele. Vou definir aqui um ID, vai ser do tipo int 64. E eu já vou definir aqui quando isso estiver na minha resposta do JSON, eu vou fazer quero que ele chame ID minúsculo. Vou ter um título da minha tarefa, do meu to-do, que vai ser do tipo string. Então também vou fazer aqui um JSON title. Quero a descrição, então a description. JSON description. E por último um done. Vai ser um booleano JSON done. Ok. Tenho aqui a minha entidade definida. Vou fechar ela aqui, por enquanto não vou mais mexer nela. Eu vou criar um outro arquivo, vou chamar ele de insert.go. Vou separar todas as operações em arquivos aqui, para ficar mais fácil da gente manusear nosso código, para a gente ver o que está sendo feito em cada um deles, tá? Só para a parte didática mesmo. Até porque se essa API fosse muito grande, ela não ficaria com essa estrutura exatamente, ok? Mas para níveis didáticos, desse jeito já atende, beleza? Então, de novo, definir meu package models e fazer o func insert. Ela vai ser pública, né? Porque eu vou chamar essa função lá de dentro dos handlers depois, então ela tem que ser pública. E aqui nela eu já sei que eu vou retornar duas coisas, que vai ser o ID, que é um int 64, igual a gente acabou de definir ele no nosso struct, e um error, caso algo falhe na hora da gente tentar inserir isso no banco. Beleza? Então, aqui no final já vou deixar um return, porque se tudo der certo, eu tenho esse return do final, e já sumiu ali a minha linhazinha vermelha. Beleza? Agora, primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou estar recebendo, esqueci aqui, a gente vai receber um parâmetro que é um todo, que é do tipo todo. Beleza, agora tá certo. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou abrir uma conexão com o banco. Se eu não tiver conexão com o banco, não tem por que eu tentar fazer mais nada. Então, vou tentar abrir uma conexão aqui, então com error, e vou usar lá o nosso db.conector.
ponto create connection. Se ele vai importado lá, não importou, a gente importa na mão. Então, github.com/aprenda-golang/api pgsql/db. Beleza, Thiago, de onde é que você tirou esse endereço aqui, né? Isso aqui é o que eu defini aqui no meu Go Module, né? Se eu abrir aqui esse arquivo, a gente vê, ó, github.com/aprenda-golang/api pgsql. Beleza? Ok, aqui tem um errinho, deixa eu ver o que é. É open, não é create. Então, corrigir aqui. Open connection. Beleza. Fazer o que agora? Vou validar aqui se tem um erro ou não. Então, if error diferente de new. Vou fazer aqui daí o nosso return. Né? Se tiver um erro, ele vai dar um return aqui. E a gente vai tratar depois lá no nosso handler. Ok? Agora, se não der o erro, o que eu preciso fazer? No final, tem que fechar a minha conexão que eu abri. Então, vou fazer aqui um defer com ponto close. Ok? Vai ser executado quando depois que a função insert for executada. O que eu vou criar aqui agora é o nosso statement, ou seja, o nosso SQL que vai ser executado. Então, vou criar aqui uma variável SQL. Vou atribuir para ela o comando. Então, insert into todos. Esse vai ser o nome da nossa tabela, que a gente não criou ainda, mas no final do vídeo a gente vai criar, vai acessar o nosso Postgres e vai criar a tabela, vai criar o usuário, enfim, configurar tudo lá certinho para depois a gente configurar aqui nossa aplicação e executar tudo junto. Okay? Então, vai ter aqui o nosso title, a description e o done. Vou passar aqui values, vou passar aqui o cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3. E vou adicionar aqui no final um returning ID. Para quê? Eu quero que ele faça um insert e me retorne o ID que ele gerou depois da inserção. Beleza? Temos nosso SQL. Agora eu vou mandar ele executar aqui, né? Fazer a transação com o banco de dados. Vou puxar minha variável erro que foi criada lá em cima. Então não preciso colocar os dois pontos igual. Só o igual para ele poder reutilizar a variável. Eu vou usar aqui o com.query row. Vou passar aqui o SQL. E depois eu vou passar. A gente olha ali, ó. O primeiro argumento que ele espera é a nossa query SQL. E depois são os argumentos que a gente está passando. Como a gente passou ali 3, title, description e done, eu vou usar o nosso to-do, to-do.title, to-do.description, to-do.done. Vou fazer aqui também um scan e passar o ponteiro do nosso ID. Como ele vai retornar para a gente um ID, então no retorno da execução eu já faço o scan do retorno e atribuo o ID lá para nossa variávelzinha ID que a gente criou aqui, ó, no retorno da nossa função. E já tem um return aqui depois que vai retornar esse ID e o erro, caso tenha dado algum erro aqui, mas que a gente vai tratar isso depois lá no nosso handler, lá na parte que vai estar tratando o HTTP, porque se der algum erro aqui, lá a gente consegue tratar melhor a resposta que a gente vai retornar para o usuário. Finalizamos o insert, vamos agora para o get. Então, vou adicionar aqui um novo arquivo, vou chamar de get.go. Vou definir o meu package, models, e vou começar a escrever aqui o meu func get. O que eu espero? Um ID, que é do tipo int64, e o que eu quero que ele retorne para mim? Um to-do e um error. Mesma coisa, vou abrir minha conexão, então com erro db.openConnection, ok, agora ele já conseguiu mapear aqui pra gente. Se o erro for diferente de new, já vou fazer um return, do contrário, defer com .close. Então vou fechar minha conexão na hora que a execução do get for finalizada, ok, dessa função get que a gente está escrevendo agora. Feito isso, vou fazer aqui, vou criar uma variável chamada row,
E vou executar um com.queryRow. Vou passar direto aqui nela. O nosso SQL, porque agora ele é menor. Lá no insert eu criei numa outra variável, porque ele era muito longo, ia ficar muito ruim de ver numa mesma função. Aqui, para facilitar a leitura, eu consigo passar direto, então vou passar aqui o select asterisco from todos where id igual a cifrão 1, e esse cifrão 1 é o nosso id. Beleza? Vou agora usar a variável error, reaproveitar que foi criado lá em cima. Vou fazer um row.scan. E aqui eu vou passar um ponteiro para cada um dos atributos que eu tenho no to-do. Na mesma ordem que ele está lá. Então, na ordem das colunas, né? Aqui eu vou ter o meu ponteiro, todo.id, um ponteiro todo.title, um ponteiro do todo.description e um ponteiro do todo.done. No final, um return. Ok? Então, nosso segundo método agora está implementado, onde eu vou buscar somente um dos to-dos que eu tenho cadastrado aqui no meu banco de dados. Vamos agora para o nosso terceiro método, que vai ser um getAll. Eu quero pegar todos os to-dos que eu tenho cadastrado, todas as tarefas. Para acelerar um pouquinho, vou copiar e colar o nosso get e chamar ele de get_all. E aqui dentro eu vou mudar o nome do método de get para getAll. Não vou passar nenhum filtro, né? Nenhum ID, nada, porque eu quero que retorne todos. Em vez de retornar um to-do, eu vou tornar um slice de to-dos. E aqui, vamos mudar um pouquinho. O início é igual, vou abrir minha conexão. Se não der nenhum erro, vou fazer o defer para ela fechar assim que terminar a execução do getAll. E agora, vou fazer aqui mudar o método, vou usar o método query. Não tem nada de filtro. Eu vou pegar tudo que tem lá. Esse método não retorna somente um valor. Então ele vai retornar aqui em rows, né? Vou buscar todos. E uma variável de erro também. E aqui, se o erro for diferente de new, mesma coisa dali de cima, vou retornar já. Mas se ele não for diferente, vou fazer aqui um for rows.next. Podem ver que eu não apaguei isso aqui, porque a gente vai reaproveitar ele agora. E vou criar aqui uma nova variável. Vou criar um var todo do tipo todo. Mesma coisa do erro. E aqui vou fazer o rows.scan. Vou passar ali os ponteiros também, para ele poder passar. Vou validar que se deu erro. Um if error diferente de new. E aqui, ao invés de dar um return, o que eu vou fazer vou fazer um continue. Ou seja, tentou escanear esse item e deu algum problema, vai pro próximo. E a gente vai ignorar aqui, por enquanto, tá? O ideal seria que a gente logasse esses erros, mas vamos só ignorar aqui. E vai pro próximo para tentar escanear o próximo, e daí ele sim, caso não dê erro, eu vou fazer aqui todos, recebe append de todos, todo. E tenho aqui o return já embaixo. Então, repassando, abri minha conexão, selecionei tudo que eu tenho no meu banco de dados, recebi aqui os rows, vou fazer esse rows.next, que isso aqui ele vai andar por todos os itens que foram retornados, e para cada item retornado, vou fazer o scan dele, para poder passar os valores aqui para esse objeto que eu criei, nessa variável tudo que eu criei aqui. Se não der nenhum erro, vou fazer o append dele e vou retornar essa listinha aqui lá para o meu handler, que a gente não implementou ainda, mas que daqui a pouquinho a gente vai implementar. Beleza, então agora a gente já está inserindo, buscando todos. Vamos atualizar um to-do. Então vou adicionar mais um arquivo, chamar de update.go, e vou adicionar meu package, models, e vou começar minha func update aqui.
e que essa func vai receber dois parâmetros. O id, que vai ser atualizado, então um id do tipo int64, e o todo, que ele vai atualizar, né? Os dados que ele vai atualizar daquele registro no banco de dados. E o que eu vou retornar aqui vai ser um int64 e um error. E esse int64 não é o id, já vamos ver o que é. Primeira coisa de tudo, abrir a conexão, então com error db.openConnection if error diferente de new return defer com.close. Opa, o return aqui tem que ser 0 e o erro, né? Porque a gente não declarou aqui, então eu tenho que passar os valores para ele aqui. Ok. Agora, se não deu o erro, o que eu vou fazer é, vou pegar o res, que no caso vai ser o resultado da nossa operação, e uma variável error. Vou fazer aqui um db.exec. Opa, na verdade aqui é com.exec. E aqui eu vou passar agora nossa query SQL para executar o update. Então, update todos set title igual a 1 description igual a $2 e done igual $3, where id igual a $4. E aqui na sequência eu faço todo.title, todo.description, todo.done e o id. Ok? A sequência que a gente criou ali, né? Poderia ter colocado o id como 1 também. Seria um outro fator aqui. Colocaria tipo, o id como 1, título como 2, description como 3 e o done como 4. Funciona também, só que eu tenho que mudar o id daqui e colocar ele aqui no começo. Beleza? Então aqui é literalmente a ordem dos valores que eu passo aqui do outro lado. Ok. Então, mandei executar. Vou validar se deu erro. Então, if erro diferente de new, return 0 e o erro. Agora, se não for diferente de new, o que eu vou fazer é, vou fazer um return de res.rowsAffected. E essa função, como a gente pode ver ali, ele retorna um inteiro e um erro. E aqui ele vai retornar um número de linhas que foram afetadas com essa execução, né? Com a execução desse update. Isso vai ser uma coisa interessante, porque lá dentro do handlers, o que a gente vai fazer com essa informação é, a gente vai validar se não houve erro e se o número de rows afetadas foi 1. Por quê? Porque eu estou passando um ID. Então ele tem que atualizar somente um valor lá dentro. Se ele atualizar mais do que 1, algo está errado. Ok? Então a gente vai usar isso como um segundo parâmetro de validação para validar não se houve um erro na transação com o banco de dados, mas se ele está tendo algum comportamento diferente daquilo que a gente esperava. E vamos para o nosso último método. Então a gente já tem uma inserção, uma busca de todos, um update, faltou delete. Para o delete eu vou fazer aqui, vou clonar o meu update, mudar o nome dele para delete, tanto do arquivo quanto da função. E aqui, ao invés de eu passar esse todo, o que eu vou passar é só o id. Depois, começando o método, mesma coisa, vou abrir uma conexão com ele aqui, validei se tem o erro ou não, mandei fechar no defer. Agora na execução, ao invés de fazer update, eu vou só mudar essa parte para um delete from todos where id igual a 1. Vou apagar isso aqui e beleza. Recebo aqui a resposta da execução, né, o resultado, um erro, validei se não deu erro, retornei 0, erro, e por final, o rows affected também. E assim como eu expliquei no update, vai me retornar quantas linhas foram, nesse caso, deletadas da nossa tabela. E o que a gente espera também é que seja deletado apenas uma linha. Então a gente vai usar essa informação lá dentro dos nossos handlers
para ver se está tendo algum comportamento incorreto. Por exemplo, passei um ID, ele apagou 2. Eu tinha algo duplicado, tem algo inconsistente na minha tabela. Com isso, a gente finaliza a implementação do nosso package models. Então, já temos agora implementado configs, db, models. Vamos para o nosso package handlers. E nesse package handlers, a gente vai implementar 5 funções. Mas pera aí, Thiago, CRUD só tem 4 letras. Por que eu vou implementar 5 funções? Se você olhar bem ali no model, a gente implementou 2 métodos de leitura. Um que vai ler somente um registro e um que vai ler todos os registros. Então eu preciso ter 2 métodos diferentes, um para cada um deles. Beleza? Então, aqui dentro do handlers, assim como eu fiz ali na parte de models, eu vou criar um arquivo para cada um dos tipos de handler. Um para criação, um para exclusão, um para busca somente de um para listagem de todos, enfim. Ok? Vou começar aqui criando então o nosso create.go, a nossa rota onde a gente vai criar uma nova entrada no banco de dados, adicionar uma nova entrada no banco de dados. Beleza? Então eu vou declarar aqui meu package handlers e a minha função create. E essa função, ela é uma função HTTP normal. A gente vai implementar utilizando a assinatura mesmo das funções do tipo HTTP handler. Então aqui eu vou passar um W e um HTTP.responseWriter e um R que vai ser um ponteiro de HTTP request. Primeira coisa aqui dentro, eu vou fazer o parse da request que eu estou recebendo. Então eu estou recebendo uma request aqui, vou fazer o parse dela. Eu vou criar uma nova variável, uma var todo. E esse todo nada mais é do que a nossa entity lá dos models. Então vou chamar aqui o models.todo. Agora, eu vou criar uma variável error e vou chamar o nosso package JSON, porque a ideia é que ele receba um payload através de uma request JSON. Então vou fazer aqui um JSON.new decoder, vou usar o request.body.decode e vou passar o ponteiro do nosso todo. Ok? Ele vai fazer o decode do payload lá dentro. Então, if error diferente de new, ou seja, se algo deu errado, eu vou responder que é um HTTP error w http.statusText do http.status internal server error, porque ocorreu um erro interno do servidor no momento de fazer decode, não sei porquê, então foi um erro interno do servidor. http.status internal server error. Então, esse método error aqui do HTTP, ele recebe 3 parâmetros. O primeiro é o response writer, então onde ele vai escrever a mensagem de erro. A segunda é a mensagem de erro em si, então no caso que eu vou retornar só um internal server error. E o terceiro é o status code, no caso, o mesmo status code que eu criei aqui antes. Beleza? Vou colocar um return aqui, que é para ele matar a execução ali para baixo. Tá? E vou adicionar um log.println aqui antes, para a gente poder printar o erro que aconteceu. Printf melhor. Então vou colocar aqui erro ao fazer decode do JSON. Vou passar aqui na frente o nosso erro. Salvar aqui. Beleza? Ele já adicionou as dependências. E agora que se ele não der nenhum erro, então dentro daquela variável todo que a gente criou, ele vai ter os dados do payload que ele recebeu. E com os dados em mãos, eu vou criar aqui, vou só validar uma coisinha. Nosso insert, ele vai retornar o ID e o erro, beleza. Aqui, nós vamos criar 2 variáveis, que é o ID e o error. E vou chamar aqui o models.insert. Eu vou passar para ele o nosso todo que a gente recebeu ali. Vou criar uma variável agora de resposta, um var resp, vai ser do tipo map string n. E vou validar aqui. Se o erro for diferente de new, então o meu resp
vai receber um map de string n. Ele vai receber error, true, message, e eu vou passar o nosso fmt.sprintf, ocorreu um erro ao tentar inserir 2 pontos, v, e o erro que a gente recebeu. Ok? Uma vírgula por causa do map. Se o nosso erro for nil, né? Então não houve nenhum erro, o nosso resp vai receber aqui um map string n, error, false, message, tudo inserido com sucesso. ID. Opa, aqui tem que ser também um fmt.sprintf. ID e o ID que a gente recebeu ali. E aqui no final nós adicionamos o w.header.add content type application JSON, e depois faço um JSON.new encoder o nosso w, encode o nosso resp, ok? Então isso aqui ele vai fazer o encode desse map para um JSON de resposta da nossa aplicação. Ah, Thiago, mas você está retornando true ou false aqui dentro do corpo do response e não com status code? Sim. É o jeito mais correto? Não. Mas, da forma que a gente está fazendo aqui agora, atende, resolve, funciona. Então, vamos fazer dessa forma, beleza? Mas só para que vocês saibam, tem uma outra forma de fazer, que é, ao invés de retornar ali erro true ou false, com base no status code da resposta, a gente consegue passar se houve algum erro ou não. Então, 200 não houve nenhum erro, 409, enfim, os 400 ali é porque houve algum erro do que o cliente enviou, 500 foram erros internos do servidor, enfim, tem várias coisas ali. Se você quiser, aqui na descrição eu vou deixar um link, mas htpstatus.com.br tem todos os status HTTP que a gente pode retornar. Tem uma explicação de cada um deles, se você clicar em cada um deles ali, ele vai explicar um pouquinho o contexto de utilização deles. Enfim, é um site bem bacana. Sou suspeito para falar, fui eu que fiz, mas tem bastante informação lá. Tá no GitHub, é open source, se você quiser contribuir para alguma mudança, alguma coisa, tá aberto, beleza? Bom, então temos nosso primeiro método, o create. Vamos para o segundo. Bora lá agora fazer então o update. Então vou adicionar aqui um novo arquivo. Deixa isso aqui. Update.go. Defino o package. Handlers. E escrevo minha função. Assinatura normal. Update. whtp.responsewriter. E o R, que é o meu ponteiro de http.request. Beleza. Eu ainda não falei, nós ainda não escrevemos, mas para nos ajudar com as rotas, a gente vai usar um package chamado chi, C-H-I, chi ou chi, não sei. E nós vamos utilizar ele agora porque no update a gente vai receber um ID, certo? Ali no URL. E isso é um parâmetro. Por ser um parâmetro, a gente vai utilizar agora esse router para nos ajudar a capturar esse valor, ok? Então, eu vou declarar aqui duas variáveis, que é o ID e o error, e vou chamar um package padrão do Go, que é o strconv.atoy. O que esse atoy faz? Ele converte um string para um inteiro. Então, todos os valores que a gente recebe ali pelo URL são strings. Só que como a gente precisa passar um inteiro para o nosso update, né, um int64, então eu preciso chamar essa funçãozinha para me ajudar nessa conversão. E aqui dentro eu vou chamar o package chi.url param
vai ler a request, e o segundo parâmetro é o ID, que é o nomezinho que a gente vai dar lá na frente dele daqui a pouco. Ok? Vou validar aqui se deu erro ou não. Então, if erro diferente de new, quer dizer que houve algum erro aqui. E para facilitar, como também é um erro interno do servidor, vou copiar o que a gente fez aqui no create, vou colar aqui, só mudar aqui, erro tentar fazer parse do ID. E eu vou printar o erro aqui. Beleza. Agora, se não deu erro nenhum, mesma coisa que a gente fez lá no outro também, a gente precisa fazer um parse aqui. Eu vou até copiar o que a gente fez aqui. Então, vou declarar uma variável todo. Vou chamar lá do modules o nosso struct todo. O JSON para fazer o decode do body, aqui nele, bonitinho. Se houver algum erro, a gente já está tratando aqui. Agora, se não houve nenhum erro, chegou a hora da gente atualizar, né, os dados no banco de dados. Para isso, vou colocar aqui agora vou criar duas variáveis, rows e error. E vou chamar o models.update. O models.update vai receber o ID, primeira posição, e o todo na segunda. Vou validar aqui se não teve nenhum erro. Então, se o erro for diferente de new, erro diferente de new, vou copiar aqui já uma dessas respostas. Também, se houve algum erro aqui, pode ter sido um erro interno. Então, erro ao atualizar registro, e passo aqui, e passo que foi um internal server error aqui também. Um erro aqui. Botão retorna um int. Okay. Então aqui eu preciso fazer um int 64 no nosso int. Beleza. Aqui. Já tem variável error. Então, tiro os dois pontos. Ok. Agora tá certinho. E agora vem um detalhe. Como a gente quer validar que ele tem atualizado somente um registro, então o que eu vou fazer aqui é if rows maior que 1, eu vou logar só a informação de que ele atualizou o número incorreto de registros. Vou colocar aqui error, foram atualizados de registros. E aqui eu passo o rows. Mas, para o usuário final ali, eu vou retornar só uma resposta falando que foi atualizado com sucesso. Então, vou fazer aqui um resp map de string n error false e message dados atualizados com sucesso. Aqui uma vírgula. E assim como a gente fez lá no create, vou adicionar essas duas linhas aqui. Ok? Beleza. Temos o nosso segundo método implementado. Tá? Aqui ele vai ficar ainda com essa marquinha até a gente importar ele no main depois e fazer o GoMod Tide aqui, enfim. Daí ele vai encontrar e tudo vai se resolver. Então, já implementamos dois métodos, o create e o update. Vamos implementar o terceiro, que vai ser o delete. E o delete ele é parecido em algumas coisas com o update. Então, eu vou clonar aqui esse arquivo, mudar ele para delete.go e vou só fazer as modificações necessárias. Primeiramente, o nome do método, da função, né? Delete. Eu vou ter que fazer um parse, da mesma forma, vou receber o ID do registro que eu quero que seja deletado. Não preciso fazer isso aqui, que eu não vou ter nada para atualizar. E aqui, ao invés de eu chamar o método update do models, eu vou chamar o delete. E ele também retorna para mim um erro ou quantidade de rows removida. E aqui é só mudar a mensagem que erro ao remover registro e o erro
foram removidos X registros. E aqui, registro removido com sucesso. E depois eu faço a minha resposta. Ok? Salvei. E aqui nós temos agora mais um método implementado. Para começar nossos métodos de leitura, vou criar aqui um get all, melhor, chamar ele de list.go, que ele vai me retornar para mim uma lista de to-dos. Então vai ser o package handlers, mesma coisa, func, e aqui vou chamar de list whtp.responsewriter, R, ponteiro de http.request. Ok? E esse vai ser, acho que o método mais curto que a gente vai implementar aqui. Por quê? Eu vou passar aqui duas variáveis, todos e error, models.getAll, se eu bem me lembro é isso mesmo, uma lista e os erros. Vou validar se houve algum erro, então if error diferente de new. Vou logar que houve um erro, printf, erro ao obter registros, e aqui o erro que ele deu. Vou só logar isso, mas vou retornar ainda lá um array vazio. Então, para retornar o array, vou pegar aqui do nosso update, para poder facilitar, aqui do nosso finalzinho. E aqui, como eu não vou retornar só uma simples mensagem, né, vou retornar um array para eles, eu vou passar aqui no encode os to-dos, ok? Então aqui a resposta vai ser um 200 com um array vazio ou com alguma coisa. O último método agora vai ser para buscar somente um registro. Então eu vou adicionar aqui o nosso get.go. Definir o package, func get whtp.responsewriter e o R ponteiro de http.request. Ok, vou buscar um. Isso aqui também é similar ao update. Eu devia ter copiado o arquivo, era mais fácil, mas então vou copiar todo o conteúdo aqui do update e vamos fazer as mudancinhas aqui dentro. Por quê? Primeiramente eu vou ter que buscar, vou estar recebendo um ID, então vou fazer o parse desse ID. Não tenho nenhum payload aqui, né? Então vou tirar isso aqui. E aqui vem a pequena mudança, que ao invés de eu fazer o update, eu vou chamar o método get. E ele só vai receber um ID, o erro aqui, e aqui ele vai retornar para mim um to-do. Não tem essa contagem. E aqui, ao invés de eu jogar uma mensagenzinha, aqui no encode, eu vou jogar o nosso to-do que foi encontrado. Caso tenha algum erro antes, não vai chegar naquela parte. Então, eu acredito que aqui a gente está coberto. Beleza? Então, vou fazer o parse do ID. Vou fazer depois o nosso get dos models. E, por último, vou fazer o encode para um JSON do nosso to-do que foi encontrado lá no banco de dados. Teoricamente, temos todos os packages prontos. Então, temos config, db, handlers e models. Vamos criar o nosso server, né? Nossa entrada aqui. Vou aqui no root, adicionar o nosso main.go, declarar o nosso package main e a nossa func main. Ok. Aqui eu vou fazer um import do Xi. Então, import github.com/go xi/v5. Aqui dentro do main, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar o nosso configs.load. Ele retorna um erro, então tem a variável error aqui. Vou validar esse erro. Então, se o erro for diferente de new, já vou matar a execução aqui mesmo. Panic error. Se eu não conseguir carregar as configurações,
eu preciso parar, porque eu não tenho configuração para fazer as coisas. Se eu não precisar matar ali a minha aplicação, então eu vou criar aqui um R de router x.new router. E no final eu tenho um http.listen and serve. E aqui ele vai receber o configs.getServerPort. Melhor. Isso vai tornar a porta, eu preciso passar aqui algo mais, então fmt.isPrintf. Vou passar aqui os 2 pontos e um S. E aqui sim, configs.getServerPort, vírgula, o nosso router. Salvar. Vou fazer aqui o nosso go mod hide para ele buscar o GoX. Ok, já buscou, já atualizou, tá aqui já instalado. Um pouquinho deve ser meu vermelhinho daqui. Vamos declarar agora as nossas rotas. Então, vamos fazer aqui um r.post, porque no create vai ser um post, barra, e aqui eu vou chamar o handlers, nosso packagezinho, ponto create. Só dessa forma aqui, não vou chamar a função, mas sim apontar para a função. Depois temos a parte de edição. Então r.put, e o put a gente precisa de um id. Então vou passar aqui, ó, chaves id, e aqui na vírgula handlers.update. Vou criar mais uma rota, r.delete, barra aqui, id também, porque eu vou precisar do id do que eu vou deletar, e handlers.delete. Agora, a listagem de todos, então r.get, só no barra, handlers.list. E r.get barra chaves id vai ser o handlers.get. Ok? Porque ele vai buscar daí somente um. Vou salvar. E nosso servidor também já está pronto. Bem simplesinho, né? Bem facinho de fazer. Ok. Vou fechar ele aqui. O que falta agora? Vamos criar aqui um arquivo chamado config.toml. E vamos só relembrar lá o nosso config. A gente criou que vai ter API port e API port, database com outras coisas. Então, o que eu vou criar? API, dentro vou colocar port igual 9000. Ok, lá é um string, né? Então, 9000. E agora, vou passar as configs do banco de dados. Então, database. Vamos lá o host, que no caso vai ser localhost, port. Port não vou passar para poder pegar o default. O default a gente definiu o default lá, né? Sim, definiu. Beleza. Vou passar então user pass e o nome do banco de dados. Então aqui, user pass, a gente já vai definir, e o name do nosso banco de dados. O que eu vou chamar ele de API underline to do. Ok? Vou salvar aqui. Na hora de definir o user pass, a gente vem e completa aqui. Ok, teoricamente nós estamos com nossa aplicação construída. Vamos levantar agora um container com Postgres para a gente poder testar nossa aplicação. Então, para levantar esse container, vou fazer aqui um docker run -d -name API to do -p, que aqui é a porta. A gente mapeou lá 5432. Passar aqui a variável de ambiente, Postgres underline password, 1234, variável segura, e vou colocar ele no Postgres versão 13.5.
Eu vou executar aqui agora. E aqui acho que vai demorar um pouquinho até ele subir mesmo o container. Vamos ver se já subiu. PS. Beleza, aparentemente está rodando aqui. Vamos tentar conectar nele. Então vou fazer aqui um docker exec-it. O nome da minha máquina, que é API todo. E eu quero executar o PSQL lá dentro. -u Postgres. Vai conectar. Beleza. Agora a gente está conectado aqui no Postgres. O que a gente vai fazer é, vamos criar o nosso database. Então, vou dar o comando aqui, create database API todo. Beleza, criou o nosso database. Vou criar agora um nosso usuário. Então, create user todo. Agora eu vou criar uma senha nesse usuário. Vamos fazer aqui um alter user, o nome do usuário que a gente criou, user todo, with encrypted password, e aqui a senha, que vai ser 1122. Ok? Então, criei uma tabela, criei meu usuário, coloquei uma senha naquele usuário. Agora eu vou dar permissão para esse usuário utilizar aquela tabela. Vou fazer aqui um grant all privileges on database API todo to user todo. Beleza. Dei agora as permissões para ele. Então, feito isso, vou baixar aqui. Vamos colocar aqui user nosso, vai chamar user todo, e a senha que a gente criou foi 1122. Salvei a config, tá tudo certinho com a minha configuração já. Vou fechar aqui, fechar esse outro também. O que falta? Falta a gente criar a nossa tabela, certo? E a nossa tabela, ela vai chamar todos, né? Então, a primeira coisa a fazer agora, dá um Ctrl+ aqui L para ver, ó, tá aqui a nossa tabela, o nosso database, API todo. Então agora eu vou conectar nela, fazer um Ctrl+C, API todo. Beleza, estou conectado nela agora. Se eu fizer um Ctrl+DT, falar que não tem nada, porque não tem nenhuma tabela criada. Então vamos criar a nossa tabela aqui, todos. Então create table todos. E agora eu vou passar os campos. Então, o ID. O ID ele é um inteiro, só que eu quero que ele seja sequencial, eu quero que ele seja um auto-incremente. Então, ID serial, primary key, name, varchar, description, text, e done, bool. Beleza, agora se eu fizer o Ctrl+DT, vou ver que está aqui no nossa tabela todo, ok? Vou deixar ela aberta aqui e vou reduzir aqui o tamanho. Beleza. Vou mudar lá para o terminal. E agora vamos ver se vai ter algum erro. Vou fazer aqui um go run main. Beleza, ele deu um erro aqui falando sobre o X. Eu acho que ele não importou lá, deixa eu ver. Aqui. Ele não importou, por isso que ele não erro. Então, vou adicionar aqui github.com/go/x/v5. Isso aqui deve resolver o nosso problema no delete, no get e no update. Vou testar de novo. Beleza, ele apareceu aqui pra mim. Vou deixar ele ficar ouvindo naquela porta. Vou subir mais um pouquinho aqui. Ok, ele levantou. Então, teoricamente, ele está conectado no nosso banco. Ok, então agora que com a nossa API rodando, vou pegar aqui o Postman. Então a gente tem uma localhost porta 9000. Vou fazer lá um send e ele retornou null para mim. Vamos ver aqui, erro obter registros. Por quê? A gente deu permissão no database, ou seja, ele tem permissão de conectar aqui nesse database, mas ele tem permissão de fazer nada nas tabelas. Então para isso a gente vai executar mais um comando aqui dentro agora, né? A gente está conectado na API todo. Então vou executar um grant all privileges on all
tables in schema public to user to do. Ok? Vamos testar de novo agora. Tá aqui. Tornou ainda. Vamos lá. Se a gente tem um erro. Beleza, não tivemos o erro. Tivemos só aquele anterior, né? Só o primeiro. Beleza, ele não encontrou nada, então ele acabou retornando lá um new pra gente. Mas vamos tentar adicionar então o nosso primeiro registro aqui. Aí se eu vou adicionar aqui uma nova request. Copiar aqui o localhost. E para adicionar a gente vai fazer um post aqui nos headers. Ou melhor, só vir no body, como raw, JSON. Então, o que ele vai esperar lá? Um title. Então, meu primeiro to do. Uma descrição. Então, description. Aqui vai a descrição. E um done. Vou passar aqui um false. Ok, é o que ele espera. Vamos fazer enviar nossa request. A title não existe. Vou dar uma olhada aqui. Executei na hora de criar. Coloquei name. Ok, então vamos fazer o seguinte. Drop table todos. Então removi a tabela. Vou criar de novo agora. Vou mudar aqui o name para title. E aqui no bool vou colocar um default false. Beleza. Criou a tabela agora. Vamos tentar de novo. Vou enviar. Permission denied. Ok. De novo. Fazer o grant. Ok. Send. Voltar lá então. E fazer um outro. Grant all privileges on all sequence. Vamos testar de mais uma vez. Enviar. Ok. Tudo inserido com sucesso. ID 1. Será que inseriu mesmo? Vamos ver aqui se na nossa lista de todos ele retorna. E beleza. Meu primeiro to-do que vai na descrição. Done false. Vamos ver se aquele default que a gente adicionou também funciona. Vou dar aqui só para descrição. Meu to-do. Inserido sucesso. ID 2. Beleza, o Done lá com o default false funcionou, bonitão. Vou adicionar aqui uma outra request. Quero fazer aqui o get somente de um deles. Vou fazer o get do 2. Beleza, só o ID 2. Vou dar para o 1. Só o ID 1. Maravilha. Se eu quiser atualizar, então vou fazer um put do ID 1 e eu vou mudar aqui o seu done para true. Ó. Text não. JSON. E eu não preciso mandar o ID aqui porque eu estou passando lá em cima. E o done vai ser true. Ok. Vou enviar. Dados atualizados com sucesso. Vou mandar listar aqui tudo de novo. Beleza. O ID1 está aqui, ó. Ele só inverteu a ordem, mas o ID1 está aqui. O done está como true. E para fechar os testes, eu vou mudar esse aqui. Vou copiar esse aqui. Vou abrir mais uma request. Eu vou remover o ID2. Então vou mandar aqui um delete no ID2. Mandei. Registro removido com sucesso. Vou mandar listar. Tem que trazer só um agora. Beleza, trouxe só o ID1. Ok. O vídeo foi longo, foi árduo, mas tudo funcionou. Temos uma API 100% funcional aqui com Postgres. Ok? Tivemos alguns problemas na hora de configurar o nosso Postgres, sim.
mas pelo tanto de código que a gente escreveu, né, o tamanho do vídeo e tudo mais, acho que a quantidade de problemas foi bem pouquinha, né? Se você gostou do vídeo, vou deixar uma playlist aqui, onde você pode ver como implementar web pages utilizando Go e MongoDB. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu gostei muito de fazer isso aqui. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha nas redes sociais. Obrigado por ter assistido e até a próxima.